Pessoal, sejam bem-vindos. Hoje nossa aula, só para complementar, eu vou os pontos cefalométricos e vou dar continuidade em cefalometria na parte que o ortodontista ele usa a cefalometria para fazer comparações, comparação em relação à maxila, em relação à mandíbula, entre a maxila e a mandíbula. Então, nossa aula começa agora, localizado na célula túrcica, e esse ponto ele é extremamente importante porque ele sofre muito pouca a influência do crescimento durante a fase que o paciente está crescendo, e esse ponto ele não tem alteração. Então, a base posterior do crânio, o osso esfenoide, ele tem, quando a gente vai estudar crescimento, a gente avalia uma sincondrose esfenooccipital, que é uma cartilagem primária, ela não sofre influência sobre o crescimento. Então, ela tem muita estabilidade. É determinado o quanto esse osso vai crescer pela parte genética. Então, por isso que o ponto S é um ponto de referência, que a partir dele nós temos todo o posicionamento da maxila e da mandíbula. Depois, a gente vai para um ponto chamado ponto básio, que é localizado na porção mais inferior da margem do forame magno, por onde sai o sistema nervoso. Depois, um ponto que localiza a base anterior do crânio, altura frontonasal, que é o ponto N. Ele é um ponto extremamente importante porque a partir dele nós podemos ver o posicionamento da maxila e da mandíbula. Depois a gente vai para o ponto póreo, que é o ponto mais superior do meato acústico externo, esse ponto localizado em vermelho. Depois o orbital, que é o ponto mais inferior do contorno da órbita. Lembrando, isso daqui é um desenho, é um traçado cefalométrico, onde a gente faz esse traçado a partir da teleradiografia. Então, o ponto orbital ele é um ponto extremamente importante porque você consegue ter aqui, pelo plano infraorbital, o plano de Frankfurt, que ele é um plano de referência que a gente usa na prótese, que a gente usa na ortodontia, para saber a direção de crescimento. Então, o ponto orbital ele é um ponto extremamente importante. Então, nós temos o ponto pterigóideo, que é o ponto mais superior e posterior da fossa pterygomaxilar. Então, a fossa, ela aparece como se fosse uma gota invertida na região da cavidade. Depois nós temos o ponto A, que é o ponto onde vai localizar essa maxila. Esse ponto ele fica localizado na concavidade da porção anterior da maxila. Depois nós temos o ponto espinha nasal anterior, que é um ponto localizado na porção mais anterior da espinha nasal. Depois nós vamos ter o ponto pelinha, que é uma intersecção do ponto N com o ponto A. Então, você traça uma reta e você tem esse ponto pelinha. E depois, lá atrás, na espinha nasal posterior. Tá? Então, esses pontos, esses 10 pontos que eu citei, são pontos que a gente localiza base posterior do crânio, base anterior, e maxila. Depois, nós vamos ter o ponto B, que é um ponto extremamente importante na cefalometria, onde esse ponto ele é localizado na concavidade da sínfise mentoniana. Então, é através desse ponto B que a gente vai saber o quanto que essa mandíbula está em relação à base do crânio. Depois nós temos o ponto pogônio, que é o ponto mais anterior do contorno da sínfise, ponto pogônio. Depois nós temos o ponto E, que é o ponto mais anterior e inferior, ele que vai tomar como base em relação ao plano mandibular. Esse plano mandibular, ele é por 2 pontos, né? Um plano é formado por 2 pontos. O ponto GN e o ponto goníaco. Eu vou mostrar para vocês, tá? GOME. Esse é o plano mandibular. Depois, nós temos o ponto gnátio, que é o ponto mais anterior e inferior da sínfise mentoniana. Então, esse ponto ele é o mais anterior e o mais inferior. Depois, nós temos o mentoniano,
que é o ponto mais inferior da sínfise, e nós temos o ponto gônio, que é o mais inferior e posterior da mandíbula. Um ponto localizado no côndilo, chama condílio, que é o ponto mais superior e posterior do côndilo mandibular. Através de algumas medidas, a gente vai saber o comprimento real através do ponto condílio ao ponto GO, que ele dá o comprimento real da mandíbula. É um ponto localizado entre o ramo e o corpo. Você traça duas retas e a intersecção ela é formada pelo ponto goníaco. Então, o ponto goníaco ele é um ponto extremamente importante que ele vai dar o plano mandibular, tipo GOME. Depois, agora, a gente vai ver os pontos do tecido mole. Esse ponto aqui é o ponto pronasal, que é o ponto mais anterior do nariz. Depois, nós temos o ponto columela, que é o ponto mais anterior e inferior do nariz. Ele é representado na outra figura como ponto abaixo. Depois, nós temos o ponto subnasal, que é o ponto de união entre nariz e lábio superior. Depois, nós temos o ponto lábio superior, para determinar o lábio. O ponto estômio superior, que localiza a parte mais inferior do lábio inferior. Só para vocês terem uma noção, se vocês compararem esse traçado cefalométrico e esse traçado cefalométrico, pelo tecido mole, você observa que esse paciente aqui, ele não tem selamento labial. No artigo, esse paciente é um paciente padrão 2 por protrusão de maxila. E esses incisivos, ele tem íntima relação com o paciente padrão 2. Então, a ausência de selamento labial nesse paciente é causada pela inclinação dos incisivos superiores. Então, nós temos duas situações, onde a gente tem ausência do selamento labial. Se você tem aumento do terço inferior da face, esse paciente é um paciente padrão face longa. Pelo aumento do terço inferior da face, você tem ausência de selamento labial. E nesse caso, esse paciente é um paciente padrão 2 por protrusão de maxila, onde os incisivos eles têm essa íntima relação com o selamento labial. Então, nesse caso aqui, o paciente, se vocês forem observar nas fotos do paciente, é um paciente padrão 2 por protrusão de maxila. E depois a gente tem pogônio mole, que a gente chama de pelinha, que é o ponto, uma projeção do pogônio localizado no osso. Tá? Então, a partir desses, vamos fazer o traçado de alguns pontos cefalométricos, para que a gente tenha posicionado maxila, mandíbula, a relação entre maxila e mandíbula, e você tem alguns planos, como o eixo facial, que vai determinar se você tem tendência de crescer verticalmente ou horizontalmente. Tá? Então, através dessas medidas que a gente vai observar. Então, linhas e planos. Lá no artigo, isso daqui foi tirado do artigo para que vocês tenham essa referência na hora de estudar. Então, nós vamos ter a intersecção de dois planos, que é o ângulo chamado SNA. Esse ângulo SNA, ele vai posicionar a maxila em relação à base do crânio, base posterior e base anterior do crânio. Então, você tem o ponto S, o ponto N, ponto S, ponto N e o ponto A. Então, por esses dois planos, você tem, a partir da base do crânio, o posicionamento da maxila, o ângulo, esse ângulo formado por essa intersecção. O normal do paciente padrão 1 é 82 graus, esse ângulo interno.
Flávio, um exemplo. Eu tenho o paciente padrão 2 por protrusão de maxila. Provavelmente, esse ponto A, ele vai estar localizado um pouquinho para frente e você vai ter um aumento do ângulo. Então, quando você vai no traçado cefalométrico, esse traçado cefalométrico, ele é fornecido quando a gente pede a documentação ortodôntica. Então, você pega a documentação ortodôntica, vai ver o traçado cefalométrico, aí tem uma medida lá, SNA. O SNA, ele tem variação de mais ou menos 1,5 grau para determinar o que é normal. Então, geralmente, o paciente padrão 2, por protrusão de maxila, onde essa maxila vai estar para frente, ele vai ter esse ângulo aumentado. Então, você vai lá e acha o normal, então você tem uma tabela do que é normal na cefalometria e os dados que são achados no seu paciente. Então, geralmente, esse paciente padrão 2 por protrusão de maxila, ele vai ter um SNA em torno de 84, 85 graus. O SNB, ele vai relacionar o ponto B, o ponto S na cela túrcica, o ponto N na sutura frontonasal e o ponto B. Flávio, o que significa o ângulo SNB? É o posicionamento da mandíbula em relação base posterior e base anterior do crânio. Então, você tem esse ângulo em torno de 80 graus. Flávio, outro exemplo. Vou pegar um paciente padrão 2 por deficiência da mandíbula. Essa mandíbula ela deixou de crescer para baixo e para frente. Ela deixou de se deslocar para baixo e para frente. Então, quando você vai no traçado cefalométrico, essa mandíbula que deixou de crescer para baixo e para frente, ela vai ter o ponto B um pouquinho mais retruído. Então, provavelmente, esse ângulo ele é diminuído. Então, quando você vai na cefalometria, vai olhar o ângulo SNB, às vezes ele vai estar em torno de 76, 77, 78 graus. O que significa que essa mandíbula, em relação à base do crânio, ela está retroposicionada. Então, o ângulo SNA e SNB posiciona maxila e mandíbula. A gente tem um ângulo que é o ângulo ANB. Ele vai medir qual é a diferença entre maxila e mandíbula. Essa relação maxilo-mandibular. Então, vocês vão ver que o ângulo ANB, o normal desse ângulo é em torno de 2 graus. Então, só voltando um pouquinho, você tem o SNA, que é 82, você tem o SNB, que é 80. Então, você tem uma diferença. Nos pacientes normais, você tem o SNA 82, o SNB 80. Então, você vai ter um NB de 2 graus. Flávio, e quando eu vou olhar a análise cefalométrica? Você vai lá olhar a análise cefalométrica, o ângulo ANB, ele pode estar aumentado. Então, se eu tiver um ANB... Mais tarde, né? Você vai trabalhar hoje? Um ANB de 5 graus. Então, provavelmente, ou a maxila está aumentada, ou a mandíbula está diminuída. Flávio, eu posso ter um ANB negativo? Sim, quando eu tenho a mandíbula à frente da maxila. Então, por exemplo, imagina que o paciente padrão 3 por deficiência de maxila. O ângulo SNA, o normal dele é 82, ele vai estar em torno de 78. E o ANB, o SNB, que deveria ser 80, às vezes ele pode estar em 83. Então, você tem um ANB diferente de menos 3 graus. Então, isso significa que esse paciente ele tem um prognatismo ou uma retração na maxila. Então, esses 3 pontos, SNA, SNB e o ANB, é para ver o posicionamento da maxila, da mandíbula e a diferença desses 2 ângulos. Isso aqui é extremamente importante. Depois, nós temos uma medida chamada de Witts.
que ela representa a distância em milímetros dos dentes superiores e inferiores em relação ao ponto A e em relação ao ponto B. Então, a gente traça uma perpendicular do ponto A e vê a distância que a gente tem do incisivo superior, e depois a gente traça uma perpendicular ao plano oclusal para saber a distância que a gente tem do incisivo inferior. Flávio, por que isso é importante? Então, imagina que um paciente que é um paciente padrão 2 por protrusão de maxila. Esses incisivos, eles estarão numa inclinação maior. Então, quando você vai avaliar o ITS, no paciente padrão 2, ele vai estar aumentado. Essa distância da inclinação dos dentes, ela vai estar aumentada. Então, o ITS é para avaliar o posicionamento dos incisivos em relação às bases ósseas, maxila e mandíbula. Depois, nós temos a distância COA, que é o ponto condíleo ao ponto A. Ou seja, distância real em milímetros do comprimento efetivo da maxila. Esse comprimento irá se relacionar com o comprimento da mandíbula. Então, por exemplo, nós temos dois pontos, o COA e o COGN. Aqui nós temos o comprimento mandibular e aqui nós temos o comprimento da maxila. Então, ela vai determinar esse crescimento antero-posterior. Flávio, o que é o AFAI? AFAI é a altura facial antero-inferior. Então, imaginem vocês um paciente padrão 2, onde ele tenha uma ausência de crescimento da mandíbula. Essa mandíbula ela deixou de crescer para trás e para cima, e ela deixa de se deslocar para baixo e para frente. Então, esse paciente vai ter o AFAI diminuído por deficiência da mandíbula. Você pega o AFAI no paciente padrão face curta. Qual que é a definição do paciente padrão face curta? Numa fotografia frontal, esse paciente vai ter compressão de lábio pela diminuição do terço inferior da face. Então, eu consigo ver pela análise cefalométrica essa medida, chamada AFAI, que é a distância da espinha nasal inferior ao ponto gnático. Tá? Então, eu tenho o comprimento do AFAI. Esse AFAI, quando você vai na análise cefalométrica, você vai ver que ele vai estar aumentado no paciente padrão face longa e ele vai estar diminuído no paciente padrão face curta. Aqui, ó, nós temos um ângulo formado pelo plano SN e aqui nós temos o plano mandibular, que é o plano GOME, mentoniano, gônio-mentoniano. Então, você tem, em média, 32 graus no paciente que tem um crescimento normal, padrão 1. Flávio, por que é importante esse ângulo? Se eu pego o paciente padrão face longa, eu sei que esse ângulo ele estará aumentado porque o face longa vai ter uma tendência de crescimento vertical. Então, o plano mandibular ele vai estar alterado. Então, ele está alterado tanto para mais quanto para menos no paciente padrão face curta. Então, o ângulo normal é 32. No paciente padrão face longa, às vezes esse ângulo vai estar 36, 38, 40. No paciente padrão face curta, esse ângulo ele vai estar diminuído, 28, 29 graus. A análise cefalométrica, ela te confirma alguns dados. E se você souber fazer a interpretação pela face, pela fotografia frontal e pela lateral, você já determina quem é o paciente em relação ao crescimento. Então, a cefalometria, ela vai te dar essa confirmação dos dados. Aumento dos ângulos, protrusão da maxila, diminuição do crescimento mandibular e o posicionamento, como esses dentes vão se relacionar com essa alteração de crescimento. Então, a análise cefalométrica, ela
ela nos ajuda no sentido de fazer uma comparação. Isso é extremamente importante. Quem vai seguir o caminho da ortodontia precisa saber a parte cefalométrica. Você precisa conhecer. Para o diagnóstico ortodôntico, essa parte cefalométrica, ela não é tão utilizada. Por exemplo, se os dentes estão para frente na análise cefalométrica, o que eu tenho que fazer? Às vezes, dependendo o padrão de crescimento do paciente, você não pode tomar as decisões em relação ao seu plano de tratamento baseado na cefalometria. Depois nós temos aqui o ângulo FMA, que é plano de Frankfurt, plano mandibular. Então, você vai ter no paciente com tendência de crescimento vertical um aumento desse ângulo. Nos pacientes com tendência de crescimento anti-horário da mandíbula, você vai ter a diminuição. Então, o paciente que tem tendência a crescimento vertical, aumento do ângulo. Paciente que tem tendência a crescimento horizontal, uma diminuição desse ângulo. O ângulo do eixo facial. Se você tem uma tendência de paciente prognata, esse ponto mais localizado embaixo, ele vai estar aqui, ó. Ou aqui. Aumenta o ângulo do eixo facial. Flávio, esse paciente ele tem diminuição da mandíbula. Com certeza você tem uma diminuição desse ângulo. Então, quando eu comecei a ortodontia, eu acho complicado a parte de cefalometria. Porque são muitos pontos, são muitos planos que a gente tem que observar, e conforme a gente vai estudando, isso vai sendo esclarecido. Conselho para quem vai seguir a ortodontia. Acredito que é muito mais importante você entender a parte morfológica do paciente do que a parte cefalométrica. Então, para o meu diagnóstico, para a minha clínica, eu não uso a cefalometria para fazer diagnóstico. Mas, por exemplo, na minha pesquisa do mestrado, a parte cefalométrica, localização de maxila, mandíbula, ela foi extremamente importante. Você quer comparar, mostrar para os alunos o quanto a eficiência de um tratamento ortodôntico teve resultado, se você tiver uma cefalometria antes, 1 ano e meio depois, você tem como comparar. Esse aparelho fez a maxila crescer X milímetros. Eu tive a restrição da maxila por X milímetros. Então, a cefalometria, ela é um auxílio para o ortodontista de extrema importância. Só que, se você vai para a pesquisa, você vai usar ela muito para comparação de dados. Se você vai para a parte clínica, às vezes você não vai poder tomar as decisões na parte cefalométrica. Mas ela é muito importante para você saber, por exemplo, o posicionamento dos incisivos em relação à base da mandíbula, por exemplo. Então, por isso que a gente tem que saber. Então, estou passando isso para vocês, para que vocês tenham uma visão, ampliem a visão do que o ortodontista ele utiliza para fazer o diagnóstico ortodôntico. Então, nesse paciente aqui, nessa avaliação, nós temos o ângulo 1.NA. 1.NA, 1 é representado pelo incisivo central, e o ponto NA, N.A. Então, é para saber o quanto de inclinação, nós temos um eixo seguindo a inclinação do incisivo, o quanto esse incisivo ele está inclinado em relação a esse plano, ao plano NA. Eu tenho um paciente padrão 2 por protrusão de maxila. Provavelmente, esse ângulo, o normal dele é 24, lá no artigo ele está explicado. Provavelmente, você vai ter um ângulo aumentado, por exemplo, se essa linha, se o incisivo estiver aqui, você vai ter um aumento do ponto 1.NA. Então, esse incisivo ele vai estar inclinado. Um traço NA é a distância da coroa do incisivo ao plano NA. Então, uma coisa eu vejo se esse dente está inclinado, que é um ponto NA, e a outra eu vou ver se esse ponto está
ou protruído ou retraído em relação à distância desse plano. Então, são pontos onde a gente avalia o posicionamento dos incisivos em relação à maxila. E a mesma coisa a gente tem um ponto NB, que é para saber a inclinação dos incisivos em relação ao plano NB. Então, eu pego um paciente padrão 2 por deficiência mandibular. Provavelmente, esses incisivos inferiores eles estarão inclinados. Então, essa inclinação ela vai ter relação com a base mandibular. E depois, um traço NB, que é a distância da parte vestibular do incisivo até esse plano, para identificar o quanto o incisivo inferior ou está protruído ou ele está retruído. Um outro ângulo é o ângulo formado pelos incisivos. Esse ângulo é em torno de 130 graus. Então, dependendo do paciente, você pega um paciente negro que tem uma biprotrusão. Provavelmente, você tenha um ângulo 1.1, né, que é a relação dos incisivos inferiores. Claro, eu pego um paciente padrão face curta, onde você tem diminuição do volume intrabucal. Então, provavelmente, esse ângulo ele vai estar alterado. Então, esses pontos cefalométricos, eles nos ajudam a localizar bem o paciente em relação à base da maxila, base da mandíbula, posicionamento dos incisivos em relação à maxila e em relação à mandíbula. Nós temos o plano mandibular e a inclinação do incisivo inferior. Ele é conhecido também como um ângulo chamado de ímpar. Tá? Esse ímpar, ele tem a variação da inclinação do incisivo em relação à base mandibular. Então, isso tem muitas variações em relação ao padrão de crescimento do paciente. Então, se você tem um paciente com tendência de crescimento vertical da face, esses incisivos eles estarão inclinados, com muita inclinação. Então, a gente vê essa medida pelo ímpar. O normal do ímpar é em torno de 92 graus. Tem um trabalho que na aula de crescimento eu falo sobre o que é normal em termos de cefalometria. Então, existe um trabalho lá de Bauru que eles pegaram os pacientes, uma amostra de pacientes normais, e dentro dessa amostra de pacientes normais, eles foram avaliar essas diferenças de inclinações. Então, o que é o normal? Normal para a oclusão. Então, você tem relação molar de classe 1, relação de canino de classe 1, dos premolares. Então, você tem esse paciente com uma oclusão normal. Quando você vai avaliar o ímpar nesses pacientes, existe uma variação em torno, se é 92, existiu uma variação nessa amostra de 84 para 115. Então, assim, como assim, Flávio? Então, esses pacientes que foram classificados, que foram colocados nessa amostra, são pacientes normais, normais para oclusão. Mas por que um paciente normal ele tem tanta variação em relação à inclinação dos incisivos? É justamente o padrão de crescimento. Então, você tem o posicionamento dos dentes em relação a quem é o paciente em relação ao crescimento. Então, você pode ter o normal para o paciente padrão face curta, um ímpar diminuído, em torno de 85. Ah, ele tem oclusão normal. Ele é normal. Só que ele tem um padrão de crescimento, geralmente onde esse ímpar vai estar diminuído. Então, essa variação da normalidade, por exemplo, o normal é 92, mas você encontra normal 84 e normal 115. Então, esses 30 graus de normalidade, para você jogar isso dentro da cefalometria, é muito complicado você ter o seu paciente e aquilo que é normal. Por isso que a classificação morfológica em relação a quem é o paciente em relação ao crescimento, ela é de extrema importância. Depois, aí a gente tem uma sequência, tá? Depois, análise de perfil, ângulo nasolabial.
Então, na fotografia de perfil, vocês já começaram a observar quem é o paciente em relação, por exemplo, eu pego um paciente padrão 2 deficiente de mandíbula. Eu vou ter projeção de zigomático, fossa infraorbitária, nariz bem posicionado e o ângulo nasolabial bem posicionado. Então, tem o trabalho do Dr. Omar Gabriel, onde ele selecionou a amostra desses pacientes pelo ângulo nasolabial. Se você tem o ângulo nasolabial bom, bem posicionado, e você tem uma mandíbula retruída, significa que esse paciente é um paciente padrão 2 deficiente mandibular. Então, isso a gente consegue observar também pela normalidade que a cefalometria nos dá. Então, você consegue observar isso tanto na análise facial, subjetiva, quanto na cefalometria. Ela vai te dar o posicionamento, o quanto o ângulo nasolabial está presente nesse paciente. Depois, nós temos linha H-nariz. Quando eu comecei a estudar cefalometria, eu ficava perdido. Juro. É uma coisa assim, são tantas medidas cefalométricas que o professor apresenta que você, às vezes, não sabe interpretar essas medidas. Eu acredito que a análise morfológica da face, ela te dá muito mais parâmetros de quem é o paciente do que as medidas cefalométricas. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente no cefalostato, paciente padrão 1, 2 e 3, vocês vão ter diferença nos pacientes padrão 1, padrão 2 e padrão 3 na referência de lábio superior e lábio inferior. Então, essa linha H-nariz, por exemplo, se o paciente é um paciente padrão 2, vocês vão observar que o lábio inferior no paciente padrão 2, ele vai estar atrás e essa linha aqui ela vai se inclinar para frente do nariz. Então, essa medida aqui, o normal dela, ela não tem no artigo, mas é em torno de 4 milímetros. Então, você tem que traçar essa reta, pogônio, lábio superior, lábio inferior, então ela tem que passar 4 milímetros atrás do ponto mais anterior do nariz. Se você tem um paciente padrão 2, esse ponto aqui, ele vai para trás. E aí essa linha passa à frente do nariz. Então, você vai ter uma linha H-nariz negativa. Então, isso você identifica que o paciente, por ter o lábio inferior atrás, essa linha vai passar à frente. Então, mas é uma coisa que você consegue relacionar com a foto de perfil do paciente. Flávio, o paciente padrão 3, a linha H-nariz. Imaginem que o mento vai estar um pouquinho à frente e essa linha vai passar muito atrás da parte anterior do nariz. Então, a linha H-nariz ela vai estar aumentada. Se o normal é 4, o paciente padrão 3 ele vai ter 8. Se o paciente é padrão 2, aqui o normal é 4, ele vai estar em 0 ou 1 ou 2. Então, a linha H-nariz ela determina o posicionamento do lábio superior e do lábio inferior, que a gente já viu que tem diferença nos pacientes padrão 2 e padrão 3. A linha S é a distância da porção anterior dos contornos do lábio superior e inferior, a linha que passa no pogônio mole. Traça uma perpendicular ao pogônio mole e tem a distância do lábio superior e lábio inferior. Tá? Então, variações em relação ao padrão 2 ou padrão 3, você vai ter diferenças nessa linha S. E depois, essa é uma parte que eu não vou entrar para explicar para vocês. Por quê? Porque é uma parte que cabe uma interdisciplinaridade. Por exemplo, se você não faz diagnóstico de obstrução das vias aéreas por essas medidas. Então, geralmente, ou o otorrino vai fazer, então você precisa de uma inter-relação entre o ortodontista e o otorrino para avaliar. Mas, por exemplo, você tem um paciente padrão 2 por deficiência mandibular. Você sabe que essa distância aqui vai estar diminuída. Então, geralmente, o paciente padrão 2, ele tem problema respiratório porque ele vai ter essas complicações da via aérea superior, vai ter diminuído. Você pode ter problemas relacionados a essas medidas também pela deficiência de crescimento
da maxila. Essa maxila, se ela estiver retruída, ela também, você vai ter a diminuição das vias aéreas superiores. A ideia era passar isso para vocês, da parte cefalométrica, para que vocês tenham o conhecimento em relação a que serve esses pontos cefalométricos, fazendo um resumo da parte cefalométrica, para que vocês entendam isso. A metria desses pontos cefalométricos, ela ajuda a posicionar maxila e mandíbula. Então, quando a gente vai estudar crescimento, Flávio, para estudar crescimento, o ortodontista ele tem que saber sobre maxila e mandíbula. Então, base posterior, base anterior, maxila e mandíbula. Deslocamento primário, deslocamento secundário, os movimentos que a gente observa no crescimento. Depois a gente vem com a parte de análise facial. A gente consegue identificar no paciente quem ele é em relação ao crescimento. Depois a gente vem para a parte métrica, medir o quanto a maxila e a mandíbula elas têm em relação a crescimento e o quanto é essa relação entre maxila e mandíbula. Basicamente, era isso que eu tinha para passar para vocês, da parte de cefalometria. O artigo que eu passei para vocês, que é Análise Cefalométrica Padrão Unesp, Araraquara, é um artigo que tem tudo isso lá mostrando para vocês. Esses ângulos, a partir dele, tipo assim, a gente pede esse exame cefalométrico onde? Quando você vai pedir a documentação para o paciente, eles já fazem esse traçado cefalométrico. Então, eles te mandam para você as medidas. Então, você vai ter as medidas quando você pega a pasta ortodôntica, ela vai ter o traçado cefalométrico e vai ter lá, por exemplo, o normal para os pacientes padrão 1, então, do SMA, 82. E aí, eles vão fazer, pelo traçado do paciente, eles vê que o SMA do seu paciente que você pediu a documentação é 78. Tem variação de 4 graus. Isso significa que essa maxila ela está diminuída em relação à base do crânio. Sim. Então, você tem todas essas medidas cefalométricas que eu passei para vocês, descritas do que é normal e os dados do seu paciente.